Aqui no Fórum Dr. Silveira Martins, foi julgado nesta última terça-feira o Marlúcio Silva de Oliveira. Ele foi condenado na sessão da terça-feira a 11 anos e 3 meses de reclusão devido ao crime de feminicídio. E nesta quarta-feira, dia 28 de julho, mais uma vez o Marlúcio senta-se no banco dos réus, dessa vez por uma outra tentativa de feminicídio, crime ocorrido no dia 4 de novembro do ano de 2020, na Avenida São Jerônimo, no bairro Santa Adelmira. De acordo com informações do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no dia do crime, a pessoa de Marlúcio descumpriu uma medida protetiva que tinha em favor da sua ex-companheira. Ele tentou a matar com golpes de faca. A polícia conseguiu o prender posteriormente e na manhã desta quarta-feira ele senta-se mais uma vez no banco dos réus. A sessão será presidida pelo Dr. Juiz Wagnus Kelly e nós também conversamos com a promotora de justiça, Érica Canuto, ela que está representando o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Ela traz mais detalhes sobre a tese levantada pelo MP. Bom, então o júri de hoje é o mesmo réu, né, Marlúcio, é uma nova tentativa de feminicídio, né? Ele tentou matar a ex-companheira, Maria Lucilene, desta vez com golpes de facadas. Então o Ministério Público vai sustentar, né, que houve realmente a tentativa de feminicídio e pedir a condenação dele, porque ele não aceitava o fim do relacionamento, como acontece em muitos relacionamentos e muitas tentativas de feminicídios. Mulheres denunciam e ele fica atrás, ele fica insistindo e vai perseguindo e acaba tentando matar ou conseguindo matar. Neste caso, felizmente, foi a tentativa, ela está viva. Há uma soma das penas, né? Isso ele vai responder cumulativamente, porque são dois fatos diferentes. Então ele vai somar, né, essa pena e pelo montante da pena continua em regime fechado. Ele está preso preventivamente e a expectativa é que continue preso. Ela tem muito medo que ele seja solto, ela diz que ele já jurou, né, de morte, caso saia ele vai matá-la. Isso foi durante o dia, né? Ela foi em casa pegar umas coisas, umas roupas, porque estava refugiada na casa de um terceiro, de outra pessoa, já fugindo das investidas dele, né? Ele já tinha tentado matá-la uma vez e quando ela chega nessa casa para buscar as coisas, ele está na espreita, né, de emboscada, com 2 facas na mão, em cada mão, e tenta contra a vida dela. Joga no chão, acerta essa mulher em várias regiões e ela consegue, tinha uma testemunha, né, que conseguiu sair e chamar a polícia e ele com medo, porque já tinha um mandado de prisão, ele correu. Promotora Érica, ele usou uma frase. Disse assim: vou te mandar para o inferno, enquanto não te matar não sossego. Tem testemunha? Alguém ouviu ele falando essa frase que virá aqui hoje depois? Tem uma testemunha que é cunhada dela, ela é testemunha no processo. Ela viu a cena toda, foi quem se apavorou e realmente saiu da cena e foi buscar, né, ajuda, saiu alardeando. Ela disse que saiu fazendo zoada para que ele percebesse que ele não podia continuar, né, com aquela ação. E aí ele, em razão disso, com medo, foi quem interrompeu. Ele só não conseguiu matar porque ele teve medo da polícia chegar. Doutora, a vítima, no caso, tinha uma medida protetiva em seu favor, ele descumpriu. Ele vai ser, no caso, acusado por tentativa de feminicídio. Quais são as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público? O Ministério Público apresenta primeiro o feminicídio, que é uma qualificadora, né? Matar a mulher em razões de ser mulher, porque é mulher, e por violência doméstica e familiar, né? Isso é a primeira qualificadora. Outra qualificadora é do motivo torpe, quando ele diz: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, eu não aceito o fim do relacionamento, né? Então esse é um motivo vil, você não deixar que o outro vá, né? Você achar que você é dono dela, é motivo torpe. E por não dar chance de defesa, porque ela entrou numa casa, que a casa que ela morava, para buscar as coisas, já foi com a pessoa com medo dele. E aí, quando chega lá, ele aparece no local e já aparece com 2 facas. Então não deu nenhuma chance dessa mulher se defender. Na defesa do réu, quem está atuando é a defensora pública, doutora Leilane Torquato. Ela trouxe detalhes sobre a tese levantada pela Defensoria Pública. Novamente estamos aqui para defender e fazer uma defesa técnica do Marlúcio.
Nós sabemos, e é preciso que a gente mencione isso, que é um contexto delicadíssimo, um contexto de violência doméstica. Nós conhecemos todas as circunstâncias que envolvem esse caso do Marlúcio e da sua ex-companheira, e nós não temos a intenção de ignorar ou de menosprezar ou de diminuir essas circunstâncias e esse contexto. Ele também tem consciência disso. Hoje eu tive outra oportunidade de conversar com ele a respeito disso, de fazer uma avaliação, inclusive do que aconteceu ontem, e ele está disposto a esclarecer tudo o que houve e relatar para os jurados o que aconteceu. Com relação ao dia 4 de novembro do ano passado, ele disse que realmente esteve na casa de Lucilene e que por uma série de motivos eles se desentenderam. Ele estava com um punhal para a defesa, segundo ele, e de alguma forma eles se desentenderam e ele chegou a realmente agredir ela de alguma forma. As lesões do laudo são lesões basicamente defensivas dela, são lesões superficiais, digamos assim, e a defesa tecnicamente vai trabalhar em cima desse laudo. A defesa, então, estaria tentando aqui nesse momento, hoje no julgamento, derrubar alguma dessas qualificadoras? Sim, principalmente a qualificadora do meio. Ele está sendo uma qualificadora que diz que ele agiu mediante emboscada. E isso não se sustentou durante a instrução processual. No começo houve a notícia que ele estaria aguardando ela dentro da casa. Isso ficou provado que ele não estava, que ele entrou depois que ela e a colega entraram dentro de casa. Ela teve a oportunidade de falar com ele antes de haver as agressões e então essa qualificadora não se sustenta. Em termos de condenação, derrubando essa qualificadora, uma redução mais ou menos de quanto da pena? Isso fica a cargo do juiz, que vai fazer a dosimetria da pena. São 3 qualificadoras. A defesa vai tocar em todas essas qualificadoras, principalmente nessa do meio, e também com relação à tentativa, né? A defesa acredita que ele teria meios de consumar o delito, mas por motivo próprio, ele mesmo desistiu de consumar o que ele tinha se proposto a fazer. Sobre a tentativa de feminicídio, a defesa também vai tentar derrubar essa qualificadora do feminicídio? Não, a defesa não vai fazer isso. Eu sempre busco uma defesa técnica, uma defesa com base nas provas do processo, com base na lei, e nós não temos como fazer isso por todo o contexto das circunstâncias dele e da ex-companheira. É insustentável. Inclusive a cunhada dela estava lá, viu tudo, as duas vão estar aqui depondo. E vai ser importante esse depoimento para para a finalização da tese de defesa. Com certeza. Mais uma vez, a defesa tenta sempre fazer isso, ouvir as pessoas envolvidas no caso. A vítima, ela sempre vai ter o que agregar no depoimento, e é importante que eu tenha essa oportunidade de escutá-la e de fazer as perguntas adequadas para a gente entender melhor o que aconteceu e, convicta da tese de defesa, poder sustentar isso para os jurados. Doutora Leilane, a senhora informou agora que conversou com ele, que ele disse que estava com um punhal. Para a defesa dele, significa o quê? Que então ele estava com medo dela, algo assim? E outra coisa, ele usou uma frase: enquanto não te matar, não sossego. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Com relação ao punhal, ele diz que usava essa arma porque ele já tinha tido um desentendimento com o atual companheiro da vítima. E, inclusive, ele achava que ia encontrá-lo lá nesse dia. A intenção dele era encontrá-lo lá nesse dia. E ele já tinha tido um desentendimento anterior que, segundo ele, teria sido ameaçado de morte por esse atual companheiro. A gente sabe que os desentendimentos eram recorrentes e antes desse delito já tinha havido um desentendimento dele com o próprio o atual companheiro da vítima. Por isso que ele fala do punhal. E com relação à fala, só para complementar a resposta, com relação à fala, ele diz que não falou isso, que realmente estava alterado no dia, tinha passado a noite bebendo, mas que ele não se recorda de ter dito isso, e mais uma vez ele é enfático em dizer que não tinha a intenção de matá-la. Ele realmente não queria matá-la. Ele estava num período conturbado com relação ao fim da relação, já tinha sido preso por causa desses desentendimentos e, de alguma forma, ele foi tirar a satisfação nesse dia com o atual companheiro dela. Doutora Leilane, a pessoa do Marlúcio, ele faz a utilização de alguns tipos de medicamento, tem algum quadro clínico psicológico?
Segundo ele foi diagnosticado com um quadro depressivo depois da separação e ele faz uso de medicação, se não me engano, de diazepam. Ele tem as receitas desses medicamentos e ele também cumulava, depois da separação, ele cumulava esse uso desse medicamento com bebida alcoólica, o que possivelmente poderia não justificar, porque certas condutas não se justificam, mas poderiam de alguma forma explicar algumas condutas e o fato também dele não lembrar de algumas coisas. Havia medidas protetivas, ele não podia se aproximar da vítima. Mesmo assim, doutora, ele foi. Ele disse que ele sabia dessas medidas, ele já tinha sido preso por causa disso, mas nesse dia ele disse que foi foi conversar com esse rapaz, porque, explicando mais ou menos o que ele fala, dias anteriores ele teria sofrido um atentado desse rapaz com outros colegas e eles pegaram a bicicleta dele, que era um instrumento de trabalho. Então ele teria ido lá para pegar a bicicleta dele, que estava com esse rapaz, com o atual companheiro, e por algum motivo eles se desentenderam. Como é que ele está hoje psicologicamente? Ele se diz arrependido do que fez? Ele se diz, desde ontem eu tento conversar com ele, faço o meu papel de defesa técnica, mas também em prol de que ele entenda toda essa circunstância que ele está passando e que ele precisa realmente mudar de postura. Mas desde ontem ele já está com esse pensamento de que ele tem essa consciência de que ele precisa mudar. E a primeira coisa que ele me disse foi que realmente ele não tem intenção de voltar a esse relacionamento e que ele precisa dar uma guinada na vida. Ontem mesmo, no interrogatório dele, ele disse que tinha intenção até de ser internado. Ele pediu, por favor, me internem, eu preciso ser internado. O Marlúcio já foi condenado na última terça-feira a 11 anos e 3 meses de reclusão e nesta quarta-feira, dia 28 de julho, senta-se mais uma vez no banco dos réus. É mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular. De um lado, a defesa, do outro lado, a acusação, e o corpo de jurados decide se condena ou se absolve o réu.